leia comigo aí Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25. Todos acharam? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, a luz da revelação aos gentios, e para a glória de Israel, teu povo. Verso 33. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Amém? Quando nós pensamos em Natal, nós pensamos logicamente no nascimento de Jesus. Mas eu quero trazer para você um entendimento nessa noite, e eu quero talvez levar você para uma outra perspectiva. Porque algo que nós precisamos entender, irmãos, é que o Natal não tem a ver apenas com o nascimento. O Natal tem a ver principalmente com a sua vinda. Porque, preste atenção, nascer é passar a existir. Se nós olharmos para o Natal apenas como o nascimento de Jesus, nós vamos ser levados a pensar que Jesus passou a existir a partir do momento em que ele nasceu. Você está aí? E isso não é verdade. Jesus, ele não veio a existir a partir do seu nascimento. Jesus é desde a eternidade. Amém? Então, o Natal, ele não marca apenas o nascimento de Jesus. O Natal marca o momento em que Jesus sai da eternidade para tocar a terra. Marca o momento em que o Verbo se faz carne para habitar entre nós. Amém? Então o Natal não fala apenas do nascimento. O Natal fala principalmente da vinda do nosso Salvador. Não é? E foi justamente essa visão que Simeão teve. Foi justamente nessa perspectiva que Simeão olhou para a vinda de Jesus. O cumprimento de uma promessa que foi feita pelo próprio Deus, o cumprimento de uma promessa que foi anunciada pelos profetas do Antigo Testamento, agora está se concretizando diante dos olhos de todo o povo. Então o Natal vai além do nascimento de Jesus. O Natal marca a vinda do nosso Salvador sobre a terra. No versículo 30, Simeão fala a respeito disso. Pode me despedir, pode me levar, porque os meus olhos viram a tua salvação. Amém, gente? Então, esse texto que nós acabamos de ler é um texto de Natal. Não é? É uma narrativa extraída do Evangelho de Lucas, não é? Que mostra o momento em que os pais de Jesus, deixa eu contextualizar para você entender, os pais de Jesus levam ele até o templo para ele ser circuncidado, né? Para que se cumprisse a lei de muito cedo, não é? Então ele leva Jesus no 8º dia para que ele fosse circuncidado. Obrigado, meu amigo.
E havia ali um senhor de idade presente, não é? Que aguardava ansiosamente a vinda do Messias. E aí, quando a família passa por ele, o Espírito Santo pega aquele senhor e ele percebe a verdadeira identidade de Jesus. Ele percebe que no braço de Maria não tinha apenas um menino, uma criança. Ele percebe que nos braços de Maria estava o Salvador de toda a terra. Você está aí? Então ele pega o bebê nos seus braços, ele pega o bebê do colo de Maria, e aí ele libera essas palavras muito fortes. E eu vou te falar uma coisa, eu tenho certeza, irmãos, que ninguém na noite de ontem, quando foi pregar no culto de Natal, quando foi dar uma palavra na reunião de família, pregou essa palavra. Talvez ninguém tenha usado a palavra de Simeão para pregar na noite de Natal. Porque de fato, dificilmente nós ligamos essa palavra ao Natal. Essas palavras não costumam ser lidas nas nossas reuniões de família, pelo mundo afora. Geralmente nós não relacionamos essa palavra ao Natal. Então eu quero nessa noite fazer você olhar para essa declaração de Simeão, porque ela traz para nós uma referência pouco conhecida sobre a vinda de Jesus, ou sobre o nascimento de Jesus, como você queira chamar. Essa palavra de Simeão traz clareza a algo que dificilmente nós paramos para enxergar. A mensagem de Simeão, ela é contraditória à maioria das coisas que nós ouvimos a respeito do Natal. As comemorações de Natal, geralmente as palavras liberadas na noite do Natal, geralmente se foca muito na doçura de Jesus, né? Na paz, na luz. Dificilmente fala o que eu vou falar aqui nessa noite. Porque geralmente nós relacionamos esse fato apenas ao Cristo que veio trazer paz sobre a terra. Porém, meus irmãos, quando nós olhamos para essa declaração de Simeão, que está ali diante do menino Jesus, nós vemos que a mensagem de Natal não é unicamente a respeito de amor e paz. A mensagem de Natal também traz um despertamento a respeito de lutas que nós precisaremos enfrentar. Vocês estão entendendo isso? O Natal, de fato, serve para nos lembrar de um Deus que amou tanto o seu povo, que foi capaz de se dar, para que o seu povo pudesse ser resgatado. Isso é verdade. Mas quando nós enxergamos a partir dessa ótica, quando nós enxergamos a partir da lente de Simeão, nós vemos que o Natal serve também para nos lembrar que viver com o Senhor não é apenas uma vida de amor e paz. Viver com Jesus é viver enfrentando lutas e dificuldades. Quantos estão entendendo isso? Mateus capítulo 10, Jesus faz uma declaração polêmica. No versículo 34 ele fala assim: olha, vocês acham que eu vim trazer o quê? Eu vim trazer espada. Foi para isso que eu vim. Ele diz que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Com essa declaração, nós precisamos entender muito bem, com essa declaração, ele não está incitando violência, irmãos. Ah, pastor, quando ele fala que não veio trazer paz, que ele veio trazer espada, ele está incitando a violência? Não. O que Jesus está dizendo com essa declaração, irmãos, é que seu chamado à obediência traz consigo conflitos. Ele está dizendo que o seu chamado à obediência vai trazer conflitos, tanto conflitos internos, quanto conflitos interpessoais. Ele está dizendo assim: olha só, ninguém que diz sim ao meu chamado vai viver em paz. Você está aí, irmão? Aleluia. O que Jesus está dizendo é: ninguém que diz sim ao meu chamamento vive tranquilo.
Então eu sinto muito nessa noite. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Então nós olhamos para o Natal para aprendermos uma mensagem de entrega por amor. Isso é verdade. Jesus, ele nasceu com um único propósito. Jesus nasceu para morrer. Não tem outro propósito. Irmãos, a vida de Jesus, do começo ao fim, foi dando passos em direção à morte todos os dias. O pai nunca fez nada para impedir o filho de ir para a cruz. Esse não era o propósito do pai. Quem queria impedir Jesus de chegar na cruz era o diabo, não era Deus. Deus queria levá-lo para a cruz. A Bíblia diz que agradou ao pai moer Jesus. Como estão entendendo isso? Então, de fato, Natal nos fala de uma mensagem de amor, de uma entrega por amor, mas também é uma mensagem que nos faz lembrar que nós estamos em uma constante guerra, nós estamos em uma constante luta. Aleluia! Então ele causa conflito. E aí imagina comigo, irmãos, vamos acionar o mundo de Bob. Os pais de Jesus aqui com o menino. Vem o profetinha, pega o menino no colo, fala assim: eis que tem uma palavra para você, varoa. A mãe de Jesus dá uma sapateada, dá aquela quebrada de asa, achando que vem uma palavra. Ele fala assim, ó, verso 34, o que Simeão faz? Abençoa ela. Eu quero te abençoar. Aí a gente pensa logo no que nós vamos ganhar. A gente pensa logo em bens, a gente pensa logo... Aí ele fala assim: este menino está destinado a causar a queda e o sorgimento de muita gente em Israel. É um sinal de contradição. Ó a bênção. Pois pega mais essa bênção, Maria. Quanto a você, uma espada vai atravessar a sua alma. Que palavra abençoada, querido. Quantos de nós queríamos uma palavra dessa na noite de Natal? Imagina você no jantar em família, todo mundo ali, os tios que brigaram o ano todo, os parentes que se mataram o ano todo, agora estão reunidos, né, para selar a paz entre todos, para dia primeiro brigar de novo. Mas no Natal está todo mundo vivendo em paz. Aí o profeta levanta: eu tenho uma palavra para essa família nessa noite. E todo mundo já faz aquela carinha de santo, né, de choro, de oh meu Deus, paz e amor. Quero dizer para vocês que uma espada vai atravessar a alma de vocês. Imagina comigo. A primeira parte da profecia de Simeão é que Jesus iria prover, sabe o quê? Não era bênção, irmão. Não era paz, amor, não. Era que Jesus iria prover queda e elevação. E que ele seria um sinal de contradição. Escuta uma coisa. Sabe o que Simeão está dizendo? Simeão está dizendo assim: olha só, Maria, deixa eu falar um negócio para você. Esse menino que você tem no colo aí, está vendo essa criancinha que você está com ele no colo? Quem for seguir essa criança, vai ter que enfrentar polarizações de opiniões. Seguir essa criança, aqueles que forem seguir essa criança, precisarão estar preparados para as oposições que eles terão que enfrentar. Você está entendendo isso? Maria, essa criança que você tem no colo vai causar conflito. Irmãos, sabe o que a mensagem que eu extraio do Natal? É que, meu irmão, o Natal nos ensina que viver com Jesus é se opor todos os dias ao estilo de vida que o mundo prega que nós devemos viver. Olhar para Jesus é aprender justamente isso. Simeão está dizendo: olha só, seguir esse menino é estar pronto para viver um estilo de vida de oposição a tudo aquilo que o mundo oferece.
Obrigado, meu bem. E quando eu olho para a nossa realidade hoje, me surge uma pergunta. Irmão, nós estamos prontos para seguir a Jesus mesmo? Simeão está dizendo assim, seguir Jesus é enfrentar uma ferrenha oposição. E para isso nós precisaremos estar preparado para os conflitos. Irmãos, olha a nossa volta, olha como que as coisas estão. Então quando você olha para o nascimento de Jesus, Simeão está trazendo clareza. Queridos, sabe o que significa a manjedoura ali do Natal? A manjedoura do Natal significa que se você viver com Jesus, não haverá espaço para você nas hospedarias. Você está entendendo isso? Hospedaria, irmão, hospedaria é a tipologia daquilo que é confortável. A hospedaria é a tipologia daquilo que é grandioso, daquilo que é desejado por todo mundo. Onde o homem se sente confortável. Geralmente nesses lugares não tem vaga para Jesus. Manjedoura tipifica aquilo que é humilde. Manjedoura nos fala daquilo que é pequeno. Na manjedoura, irmãos, preste atenção nisso. A única coisa que chama atenção é o próprio Jesus. Esses são os lugares ideais para Jesus nesse tempo. Quantos estão entendendo isso? Na manjedoura não tem nada para roubar a cena. Na manjedoura não tem nada que concorra com a vida daquele que veio para salvar o mundo. Na manjedoura, irmãos, a estrela aponta para o Filho. Na manjedoura, os céus estão conduzindo pessoas para Jesus. Amém? Então nós não podemos dar mais ênfase à estrutura do que à presença. Nós não podemos, irmãos, nos preocupar muito mais em organizar uma estrutura do que nos esforçarmos para manter a presença. Esses próximos dias de primícia nós vamos estar falando muito sobre isso. Ele está nos chamando de volta para uma posição. Amém? Amém, gente? Ele está nos conduzindo de volta para uma posição. Uma igreja, irmãos, uma comunidade apostólica é uma plataforma de envio, mas também é um ambiente de devoção, onde a presença tem a primazia. Então, todos aqueles, irmãos, que de fato desejam o verdadeiro cristianismo, precisa se preparar para as lutas, precisa se preparar para as manjedouras, precisa se preparar para serem rejeitados pelo sistema que está em vigor aí fora. É isso que Simeão está dizendo. Maria, presta atenção. Irmãos, a profecia de Simeão vai contra muita coisa que está sendo liberada no meio da igreja hoje. Que aquele que seguia Jesus vai vencer, que aquele que seguia Jesus vai ter vitória, que aquele que seguia Jesus vai ter não sei o quê. Ele está dizendo assim, meu amigo, deixa eu falar um negócio para você. Sabe o que está preparado para aqueles que seguirem Jesus? Espada na alma. Morte, você está pronto? Cruz, você está pronto? Seguir o verdadeiro cristianismo, irmãos, é se preparar para as manjedouras. Amém? Então, desde o seu nascimento, Jesus mostra que Ele veio estabelecer um estilo de vida diferente daquele estilo de vida que era comum no seu tempo. E eu lembro, de uma palavra, dessa palavra que eu ministrei há muito tempo atrás, onde nós falávamos algumas verdades sobre o cristianismo. E uma delas eu peguei num livro do Tim Keller chamado A Cruz do Rei. Eu quero indicar para você dar uma lida nesse livro. Nesse livro, o Tim Keller, ele fala justamente sobre isso.
sobre esse caminho que o cristianismo tem traçado. O Tim Keller fala nesse livro ele traz assim um resumo sobre a história de algumas religiões. E quando nós olhamos, irmãos, para a história de algumas religiões, nós vemos algo interessante. Quando nós vamos estudar sobre a história das religiões, nós vemos que, seja qual for o lugar onde as outras religiões, ou as grandes religiões mundiais tenham começado, é nesse mesmo lugar que ficam os seus centros até o dia de hoje. Por exemplo, quando você olha para o islamismo começou na Arábia, em Meca. Lá é o berço do islamismo. Lá teve a origem do islamismo. Eu te pergunto, onde é o principal centro do islamismo hoje? É no mesmo lugar, é em Meca. Amém? O budismo, irmãos, começou no Extremo Oriente. Lá ainda é o centro do budismo até hoje. O hinduísmo teve a sua origem na Índia. E se você for estudar a história do hinduísmo, você vai ver que a região onde o hinduísmo ainda é mais predominante no mundo é no mesmo lugar onde ele teve origem. Só que quando você olha para a história do cristianismo, você percebe algo interessante. O cristianismo é uma exceção à regra. O seu centro está em constante mudança. O centro do cristianismo está sempre em constante peregrinação. Onde que o cristianismo nasceu? O cristianismo nasceu em Jerusalém. E aí alguns gentios helenistas, bárbaros, considerados impuros, eles se renderam ao cristianismo, eles abraçaram o cristianismo. E eles fizeram isso com tanto vigor, eles fizeram isso com tanta força, que eles conseguiram mudar o centro do cristianismo. Eles arrastaram o cristianismo para o mundo mediterrâneo, norte da África, Roma. Eles conseguiram mudar. E o centro do cristianismo permaneceu nessa região por alguns anos. Só que anos depois, um grupo de bárbaros impuros do norte europeu, eles se renderam ao cristianismo. Os celtas, os francos, se renderam ao cristianismo. Eles se apegaram ao cristianismo de tal forma, eles amaram o cristianismo de tal forma, que eles conseguiram mudar o centro do cristianismo novamente. Dessa vez, o centro do cristianismo se mudou para o norte da Europa. E durante anos, o centro do cristianismo foi o norte da Europa. Só que aí, meus irmãos, com a colonização, com a migração, os ingleses saindo para os Estados Unidos, para dominar a região, eles conseguiram, juntamente com essa migração, mudar novamente o centro do cristianismo. E eu estava estudando e pesquisando e fuçando as coisas. Eu encontrei uma pesquisa, que nessa pesquisa, o autor dessa pesquisa, que eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, que é difícil demais, e nem interessa o nome dele também, ele faz uma previsão que nos próximos 50 a 70 anos, o centro do cristianismo vai completar o seu ciclo, e vai se deslocar dos países europeus. E essa pesquisa aponta a América do Sul como o possível centro ou epicentro do cristianismo nos próximos anos. Diz um amém para saber que você está entendendo. Ah, pastor, mas o que tem a ver? Você está dando uma aula de história. Irmãos, por que o centro das outras religiões permanece no mesmo lugar e o centro do cristianismo está em constante mudança? Sabe por quê? Nós demos uma volta no resumo da história das religiões somente para nós entendermos algo. O cristianismo, ele carrega dentro de si a marca da cruz de Cristo. A principal marca do cristianismo é a cruz. O coração do evangelho é a cruz. E meu irmão, a cruz tem tudo a ver
com a atitude de abrir mão do poder. A cruz tem tudo a ver com humilhação. A cruz tem tudo a ver com distribuir recursos. A cruz tem tudo a ver com servir. Amém? Sabe por que o centro do cristianismo sempre muda? Porque quando o cristianismo se vê em uma posição de poder e riqueza por um longo período, a mensagem radical do pecado, a mensagem radical da cruz, pode ser silenciada. E se ela for silenciada, ela se perde. Então, quando a glória se aproximava da cruz, Deus dizia assim: eu vou ter que mudar a cruz de lugar. Porque cruz e glória é como água e óleo, não se mistura. Você está entendendo isso? A vida de cruz não pode ser a vida de glória. E o que Simeão está dizendo para Maria? Maria, quem seguir esse menino vai ter que abrir mão da glória. Você está entendendo isso, irmão? Foi por isso que Jesus escolheu a cruz ao invés do trono. Foi por isso que Jesus escolheu a fraqueza ao invés do poder. Pedro, guarda a espada, meu filho, eu tenho todo o poder. Se eu falasse aqui, saia anjo debaixo do teu pé. Mas não, agora não é hora de lutar, agora é hora de se humilhar, de se entregar. Por isso que ele escolhe a humilhação ao invés da exaltação. Por isso que ele nasce na manjedoura e não na hospedaria. Pega esse Natal para você. Então a palavra profética não é de vitória, de poder, não! A palavra profética é de morte. É para isso que serve a cruz. A cruz não serve para exaltar, a cruz serve para humilhar. E o que Simeão está dizendo é: Maria, quem quiser seguir esse Jesus tem que estar pronto a morrer. Irmãos, ou tem alguma coisa errada com a igreja de Jesus hoje, ou tem alguma coisa errada com a Bíblia. Por que vocês não falam amém? O verdadeiro cristianismo está trilhando um caminho oposto ao caminho da multidão. Irmãos, o verdadeiro cristianismo está sempre migrando para longe do poder e da riqueza. Quando o poder e a riqueza chegam perto, o cristianismo muda de lugar. Porque se o cristianismo se abraçar com poder, ele abre mão da mensagem da cruz. Se o cristianismo se abraçar com a glória, ele perde o poder da cruz. Vocês estão aí? Então o cristianismo está indo ao encontro da cruz. Irmãos, o evangelho que foge da cruz não é o evangelho de Jesus. Então, fique atento. O evangelho que te promete glória sem cruz não é o evangelho de Cristo. O evangelho que te promete paz sem espada não é o evangelho de Cristo. Simeão está dizendo: Maria, pega essa palavra profética, uma espada vai atravessar a tua alma. Então, a exclusividade do cristianismo, irmãos, e a convicção deles de que Jesus não era apenas um Deus qualquer, mas que Jesus era o Deus, era que colocava os cristãos em rota de colisão a quase toda a sociedade daquela época. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe como a sociedade desses dias olhavam para os cristãos? Os cristãos pareciam ser uma ameaça a toda a ordem social daquele tempo, irmãos. Se você olha para a igreja de Atos, por exemplo, se você olha para Atos capítulo 4, perseguição, e os cristãos ali orando,
Eu já falei sobre isso aqui, em um contexto de perseguição, geralmente nós vamos orar por livramento. A igreja brasileira está sendo perseguida, oh Deus nos livra. Os caras estão sendo presos. Irmão, eu não estou falando de decreto para não ter culto por causa do Covid, não. Isso não é perseguição, não, irmão. Eu estou falando de nego sendo preso, levado para a cadeia. Ah, qual é o motivo? Você estava falando de Jesus. Esses dias eu vi na internet um pastor sendo preso, e a galera, perseguição não, querido, ele está na frente do quartel, as autoridades podem ir lá e baixar um decreto, aquilo não é perseguição religiosa, pode ser qualquer outra perseguição, religiosa não. Perseguição religiosa é quando você fala assim, meu amigo, você está preso, por quê? Porque você está falando de Jesus. Não foi esse o motivo. Então nós não temos noção do que é uma perseguição. Amém, gente? Os caras estão sendo perseguidos, sendo presos, porque amavam Jesus. Aí Pedro sai da cadeia, vai para a igreja, irmão. Querido, muitos de nós saímos da cadeia para procurar se esconder para não ser preso de novo. O cara sai da cadeia, vai para a igreja e vão orar. E qual é a tônica da oração? Não é assim, meu Deus, me livra da perseguição, mata o presidente, o governador, não. A tônica da oração é, Senhor, nos dê força e coragem para pregar a Tua palavra. Tem alguma coisa errada, moço? Tem alguma coisa errada? Você vê Paulo e a sua gangue. Os caras estão ali em Atenas, por exemplo. Irmãos, fizeram a maior confusão. Chegaram na cidade, alguém falou assim, olha só, aqueles caras que estão deixando o mundo de cabeça para baixo, chegaram até nós. Gente, os cristãos eram uma ameaça à ordem social. Sabe, alguns historiadores, eles explicam que a razão disso, dos cristãos serem uma ameaça, era que os cristãos, eles porque amaram Jesus, porque seguiram Jesus, eles começaram a ser deserdados com frequência, eles começaram a ser excluídos do emprego, eles começaram a perder órgãos no governo, eles foram afastados das melhores relações de negócio, eles começaram a sofrer abusos físicos, eles começaram a ser presos. E nós, porque tem um decreto para não funcionar por causa da pandemia, estamos achando que isso é perseguição? Não, querido, nós não sabemos o que é perseguição. Mas isso aqui está começando a acontecer hoje. Está começando a acontecer. Nós estamos percebendo o que a mensagem do Evangelho está começando a fazer. Nós estamos percebendo, irmãos, o que o Evangelho está promovendo nessa sociedade. Quantos estão entendendo isso? Queridos, se nós somos de fato contra uma prática pecaminosa, hoje, no mundo em que nós vivemos, nós somos chamados de quê? De intolerante. Sim ou não? Fique tranquilo, fique em paz. Esses conflitos foram profetizados por Simeão. Só está se cumprindo o que foi dito. Então, se você está disposto a manter uma postura firme no verdadeiro cristianismo, irmãos, é inevitável passar por esses conflitos. É inevitável. Eu não estou falando de uma bandeira política. Estou falando do cristianismo, do Evangelho de Jesus. Amém? Sabe o que Simeão está dizendo para Maria? Irmãos, existe um caráter ofensivo em Jesus. Irmãos, todas as vezes e em todos os lugares em que esse caráter encontra expressão e alguém se identifica com Jesus, vai ser visto como alguém ofensivo também. O Evangelho precisa nos ofender de novo. Por isso, eu falo sempre aqui, eu não quero que você saia daqui desse culto alegre com você mesmo. Porque quem está sentado me ouvindo aí é o velho homem. Se o velho homem se sente confortável em ouvir essas coisas, tem alguma coisa errada.
Porque o velho homem não vive confortável com o Evangelho de Cristo. Irmão, se o Evangelho não nos ofende, dificilmente ele nos transforma. O Evangelho que nos transforma é aquele que nos ofende. É sentir o que você está sentindo agora. Esse bicho está ficando doido. Não, moço, isso aí eu não aceito não. Eu não acredito nisso aí não. É isso aí mesmo. Esse é o Evangelho de Jesus, irmão. Amém, igreja? Então, se você não quer ser ofendido pelo Evangelho, você não quer ser transformado por ele. Porque o Evangelho que te transforma, ele vai te ofender. Então, a vinda de Jesus, irmãos, ele faz de nós pacificadores, mas também ele traz conflitos. Ninguém que segue Jesus, ninguém que serve Jesus, pode ter paz com esse sistema que está lá fora. Então, meus irmãos, se você é um cristão comprometido, se você é um seguidor fiel de Jesus, então se prepare, porque sim, você conhecerá os triunfos da pacificação, mas também você vai conhecer as angústias da oposição. Porque não tem como nós, irmãos, usufruirmos dos triunfos sem nos submetermos às angústias. Como estão entendendo isso? Não podemos desejar os triunfos sem estarmos preparados para nos submeter às angústias. A alegria vem ao amanhecer, mas depois de uma noite de choro. Nós queremos a alegria do amanhecer, mas nós não queremos nos submeter à noite do choro. Sabe de uma coisa? Nós precisamos, como igreja, sermos treinados para o sofrimento. Sabe o que tem acontecido? Nós estamos sendo enganados para a glória, mas nós não estamos sendo treinados para o sofrimento. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho nos prepara, irmãos. O Evangelho, irmãos, nos prepara para a cruz. O Evangelho nos prepara para a morte. O Evangelho não é um meio de preparar você para o trono. O Evangelho é um meio de preparar você para a cruz. A Bíblia diz que ele ia como uma ovelha muda para o palácio, sim ou não? Não, ele ia como uma ovelha muda para o matadouro. Ele estava indo em direção à morte. Então, quando o menino nasce, Simeão fala assim: opa, preste atenção, Maria. Está se inaugurando um tempo onde este menino vai estabelecer um padrão de vida. E esse padrão de vida irá se opor ao sistema que está vigente. Queridos, tem alguma coisa errada quando a igreja começa a andar na mesma direção que o sistema mundano está andando. Simeão fala de oposição, de contradição. Quantos estão entendendo isso? Ele está falando de um caminho contrário, de um caminho oposto. Não pode ser na mesma direção. Então, a minha oração nesses dias é para que se levante os seguidores deste Cristo. A multidão que será levantada nesse tempo, irmãos, a igreja que será levantada nesse tempo, é para trilhar o caminho da multidão, oposto da multidão. Nós não podemos seguir o mesmo rumo. Nós não estamos em busca da glória. Nós não estamos em busca do poder. Nós não queremos a vitória. O que nós queremos é apenas cumprir o propósito. O que nós queremos é seguir o Cristo. Amém? É seguir o Cordeiro. Amém? Amém, gente? É para isso que nós precisamos atentar nesses dias.
Que se levante nesses dias, irmãos, os homens e mulheres que foram marcados pelo Evangelho, que foram feridos pelo Evangelho. Às vezes nós cantamos, a gente não tem noção do que a gente está cantando. Quantas vezes nós já cantamos, fere o meu coração? Nós não sabemos o que é isso, irmão.